Can you see it? Yeah, a little, but it looks good. All right, can you slay for me? Mm-hmm. All right, whenever you're ready. Olá pessoas, aqui quem fala é o Juquiba e o assunto vai ser sempre terror e pessoas. Estamos agora no TikTok, cujo username é iPanic mesmo, igual na tela e na descrição. Antes de quaisquer outras coisas, preciso sugerir a vocês que sigam a página do iPanic no Instagram, porque é só lá e apenas lá que vocês vão saber quais os próximos filmes que este canal vai revisar. Também devo encarecidamente solicitar que vocês ativem as notificações no celular para que vocês não percam os vídeos que eu lançar por falta de aviso. Senhoras e senhores, também estou no Twitter, onde o username é Sinap, que é iPanic ao contrário, e claro, com 4 no lugar do A. Pessoal, sobre o fato de estarmos sem renda alguma, eu gostaria de pedir qualquer contribuição via Pix para que a gente consiga crescer ainda mais. E aqui eu devo aproveitar o momento e encaminhar meus mais sinceros agradecimentos a Nila Brasileiro, a Bia Cater, Vanessa Liberato, Eduardo Gonçalves, Vinícius Tomás, Lucas Rocha, Rafael Gomes, Luiz Fernando, Wellington de Andrade, Caio Brenner, Nicolas Kaique, Christian Emílio, Caone Campos, Pedro Vinícius, Yuri dos Santos, Bruno Bach, Samuel da Silva, Anderson Mota, Danilo Oliveira, Sérgio Eduardo, Ismael Filho, Leandro Alves, Bruno Pérez, Igor dos Santos, Nathalie Fernandes e Vitor Rocha, que colaboraram com a gente nessa contribuição desde o último vídeo, cujo qual, com as minhas mais sinceras desculpas, já faz um mês. A nossa chave tá aí na tela e na descrição se você preferir copiar e colar. E é sério, tá, pessoas? Qualquer valor ajuda muito a gente, até porque provavelmente esse vídeo não vai ser monetizado e a gente tá aumentando a frequência, ou tentando aumentar a frequência, justamente por termos sido demitidos do nosso emprego formal. Quem puder, a gente agradece muito. Quem fizer vai ter seu nome citado no próximo vídeo. E mesmo quem gostaria de ajudar, mas não pode no momento, eu agradeço de qualquer forma, mas por favor não deixem de comentar e curtir esse vídeo bastante para que ele seja entregue para o máximo de pessoas possível. Agora vamos lá. Anunciado em meados de 2020, AP Next of Kin era tido como um reboot. E reboot, nós sabemos, é uma repaginação de uma obra admitindo sua premissa, mas com eventos diferentes. Dito isso, é importantíssimo a gente ter responsabilidade suficiente para discernir o que pode ter sido incluído na nova história e o que pode ter ficado para trás. E justamente por esse motivo, esse vídeo nós tratamos como teoria, mas sempre baseado nos acontecimentos anteriores da franquia que podem corroborar o que vai ser dito aqui. Como dissemos no vídeo em Dimensão Fantasma, pelo amor de Deus, não tomem o que for dito aqui como verdade absoluta, e sim como um vídeo de análise especulativa que pode ou não tornar-se verossímil, a depender do seu julgamento. Então, sem mais enrolações, vocês já sabem que mais detalhes vêm no final do vídeo, já sabem que este vídeo tem spoiler, que é a revelação final do enredo. Então, preparados ou não, partiu. Samuel. 2 de março de 2021, o lugar é no Arizona, precisamente em Scottsdale, perto de Phoenix. Acompanhamos a bela Margot organizar um documentário para descobrir e revelar os segredos de seu passado, sobre o qual jamais houvera conhecido sua família biológica, representada por sua mãe, Sarah. Junto a Chris, seu amigo, crush e nesse caso cameraman, eles param nessa conveniência Scottsdale por ser o ponto de encontro marcado ocasionalmente via internet com seu único parente conhecido, seu primo Samuel Baylor, proveniente de uma província camponesa ultraconservadora e que era de fato a verdadeira origem de Margot, pela qual ela criou o documentário para conhecer. Na realidade, a página pela qual se encontraram e que motivou Margot a criar esse documentário era um site de combinação genética, tipo um TinDNA, entendeu? Mais ou menos, não? Péssimo, né? Em que as pessoas postam online sua linha de gene e até darem um match em alguém que eventualmente possua a mesma característica genética, o que aconteceu entre ela e Samuel. Num primeiro momento era estranho porque Samuel, ao encontrar Margot nesse posto, denotava uma certa aversão à tecnologia, o que não justificaria ele ter uma conta num site como aquele. Mas o fato mesmo é que Margot finalmente conheceu seu primeiro parente biológico desde que se entende por gente, e através dele estaria prestes a conhecer sua verdadeira origem, sua família de sangue e seu passado controverso. Controverso porque ela sabe que sua mãe a abandonou em frente a um hospital quando ela era bebê, e tanto por essa razão motivou ainda mais a garota a voar para longe e descobrir sua linhagem. Bom,
Equipe completa. Temos Margot, Chris, Samuel e agora Dale, que é amigo deles e operador de som, voando para Pensilvânia, provavelmente no condado de Lancaster, aonde a comunidade a povoá-lo chegara no século XVIII, fugindo da perseguição na Europa, guiada pelos católicos protestantes, porque, apesar de serem cristãos, estes aqui, considerados menonitas, tinham visões mais extremas do evangelho, tornando-os mais radicais, delegados à renúncia do mundo externo e, por consequência, menos dependentes do Estado. É exatamente o que motivou a expulsão de Thomas e sua família no vilarejo na Nova Inglaterra, em Abruxa, por adotarem uma versão mais anabatista da palavra em uma comunidade preponderantemente puritana. Isso aqui já foi dito em alguns vídeos, tá, pessoas? Eu sei, mas é só por questões conceituais e historiográficas que eu julgo necessário para compreender o enredo como um todo, e isso se fará necessário no momento oportuno. Então, temos essa comunidade em Lancaster, na Pensilvânia, onde somos apresentados ao estilo de vida Amish, que, como dissemos, teria toda essa influência menonista e anabatista, que numa explicação mais genérica, poderíamos definir como camponeses religiosos ultraconservadores que se abstinham de eletricidade, produziam os próprios alimentos e manufaturavam o próprio trabalho, lugar este para onde Samuel os teria guiado na intenção de apresentá-los, sobretudo a Margot, à família da menina por quem ela tanto ansiava encontrar. Num primeiro momento, a visita não teria dado certo, porque, dadas as condições antitecnológicas do vilarejo, não teria como simplesmente marcar um dia e horário via telefone ou e-mail. E aqui só lembrando, o Samuel ele não pertencia àquela vila já fazia 7 meses. Então, pessoas, dessa forma, ao chegar na fazenda, o anfitrião da propriedade, portanto, não permitiu sua estadia na casa sem o famoso aviso prévio ou o famigerado convite. E assim sendo, os planos de Margot de documentar em vídeo suas primeiras e únicas imagens informativas sobre sua descendência desmoronaram-se em desapontamento, fazendo ela e sua equipe, ainda com Samuel, hospedarem-se em um hotel à beira da estrada, a alguns quilômetros longe do campo. Frustrados pelo plano fracassado, planejavam recuar no projeto documental e voltar para casa. Só que, no entanto, um barulho vindo do banheiro desse quarto de hotel os fez ir em direção ao ruído. E, para o seu susto e surpresa, um garotinho do vilarejo chamado Eli os teria seguido de alguma forma, não se sabe qual, mas que inclinou Margot e o grupo a voltarem à vila pela devolução do menino supostamente perdido que eles acabaram de encontrar. Esse aqui é um ponto-chave para desmistificar mais para frente algumas outras questões que serão bem realçadas aqui. Mas o fato é que, ao voltarem à comunidade para devolverem o garoto, o patriarca Jacob Baylor agora se poria à disposição para finalmente recebê-los num ato de gratidão pelo resgate, e dessa forma Margot, Chris, Dale, junto a Samuel, adentram os limites da propriedade, onde o curso de suas vidas mudaria para sempre. De fato, como é possível perceber, a fazenda não se utilizava de qualquer tipo de tecnologia, tá? A iluminação era feita através de velas e o silêncio da noite era possível de se ouvir. Mas nessa primeira madrugada, dia 9 para 10 de março, hospedados por ali, a visão de suas janelas testemunhava algo inusitado, que era um amontoado de luzes vermelhas por entre as árvores da floresta adjacente e que pela manhã, Samuel justificou como sendo caçadores para evitar que os ursos da região atacassem o gado que a fazenda mantinha. Bom, tá bom, vida que segue, e na manhã seguinte, falamos de 10 de março, Margot e sua equipe resolvem explorar o lugar mais a fundo, e em Tours conhecem um celeiro, onde a menina até quase caiu do sótão, vocês estão vendo aí, e mais tarde foi conversar com as outras meninas da vila que tinham praticamente sua idade. Um pouco antes dessa expedição, essas mesmas camponesas levaram uma bronca da matriarca por terem dito que compraram seus vestidos na Walmart e que usavam TikTok, o que não faria o menor sentido numa comunidade Amish como aquela. Agora, Margot as pergunta sobre sua mãe, e as meninas reportam, sem saber se podiam, o boato de que Sarah, mãe de Margot, teve um caso com um rapaz do centro urbano com cujo qual teve uma filha que seria ela própria. A gente vai detalhar isso mais pra frente, mas não obstante foi a informação recebida, uma garotinha do vilarejo também foi ouvida enquanto brincava com sua boneca, e em sua inocência, afirmou que Sarah ainda estava lá, e que cuja própria boneca levava seu nome. Podemos dizer que as coisas, que já beiravam o esquisito, ficavam cada vez mais de acordo com o passar das horas na fazenda, e isso era visível. Margot ouvia barulhos, tipo passos do sótão da casa interrompendo seu sono durante as noites, e numa dessas foi verificar. Era estranho porque aquele cômodo era o antigo quarto de sua mãe, e agora vazio não teria como produzir ruídos, mas a descoberta feita por ela foi determinante porque escancarava algo suficientemente relevante para nós, mas que para ela não foi dada a devida atenção no primeiro momento. Na averiguação, ela retirou dessa gaveta aí um pote com documentos, sendo um desses uma carta escrita pela mãe dela, deixada à própria comunidade na ocasião de ter fugido. Abre aspas. Quando vocês lerem isso, eu já terei ido embora. Não me procurem, pois não irão me achar. Eu nem iria escrever essa carta, mas eu não posso partir sem dizer alguma coisa.
Mas com quais palavras? Não há palavras para expressar meus sentimentos. Traição, confusão, horror. Eu não sei se isso é real ou se é sonho. É um pesadelo. Mentiras. Toda a minha vida. Mentiras intermináveis. E agora você quer meu bebê? Vocês são todos monstros. Não procurem por mim. Eu esconderei ela. E ela estará segura e protegida do seu culto doentio. Sarah. Bom, o conteúdo da carta assusta, mas o fato é que não era para Margot estar ali naquele cômodo, até pelos desenhos assustadores manchados na parede como esse. E isso se provou verdade quando, ao perceber a aproximação de Jacob, ela se escondeu debaixo da cama, sobre a qual gravitacionalmente pousou-se um peso invisível acima dela, que juntaria-se a um vulto espectral de que ela se deparou no reflexo do vidro, que a assustaria o suficiente para desistir da inspeção. A equipe, ao analisar essas imagens no dia seguinte, dia 12, concordava que havia algo estranho e, para fins experimentais, não custava nada perguntar. O patriarca Jacob Baylor nos explica em depoimento que Sarah, mãe de Margot, não necessariamente concordava com as diretrizes religiosas da comunidade, e tanto por isso, de fato, se aventurou com um rapaz do centro urbano com o qual teve uma filha, que era ela. Ao que tudo indica, Sarah tornou-se dissidente ao contrariar os costumes do vilarejo e rebelou-se ao tentar por várias vezes tirar a própria vida, até que engravidou de Margot, sofrendo a punição de ser separada do grupo porque o costume local não permitia bebês fora do casamento. Dessa forma, Sarah foi obrigada a entregar a criança assim que nasceu para um casal do povoado, e na recusa de fazê-lo, resolveu fugir, deixando aquela carta e abandonando o bebê na porta de um hospital em 10 de outubro de 97. O que Jacob disse machucou tanto Margot que causou na menina a sensação de injustiça pela qual sua mãe tivera passado, mas a alertou de que talvez, e tão somente talvez, Sarah de fato ainda pudesse estar viva, percepção que ela não tinha como provar. O drone que a equipe levou para auxiliá-los nas filmagens do local detectou uma pequena igreja isolada alguns quilômetros depois das árvores e que lhes chamou certa atenção. Proibidos de entrar, Margot, Chris e Dale então observam na porta dela uma inscrição germânica que significava "até agora não mais", mas o mistério e curiosidade envoltos à capela os faria especular sobre seu interior. Naquela mesma noite, no entanto, pessoas, o grupo percebe uma vozearia nas adjacências que de forma ilógica direcionava-os ao celeiro, de onde testemunharam Jacob Baylor vestido de uma forma característica, com chapéu, liderando um cerimonial de sacrifício de um recém-nascido bode com 2 cabeças. Uau! Bom, o curioso é que, após o sacrifício, embrulharam o cadáver do animal num saco bastante similar aos que Samuel anteriormente afirmara conterem sal, e imediatamente levaram-no à capela, possivelmente para descarte. Combinemos aqui, por favor, que igrejas não são o local ideal para desvencilhar-se de animais mortos, sobretudo anômalos desde sua origem, e observando isso e somando-se a tudo que presenciaram até tal momento, era legítimo dizer que era sobre isso e não estava nada bem. De fato, Margot, junto a Chris, aproveitou da ausência dos residentes locais pela manhã do dia seguinte, já é dia 13, para investigarem a capela proibida. E naquele lugar, eles puderam testemunhar desenhos ritualísticos que não se explicavam no primeiro momento, junto a uma escotilha sob o altar que acessava o subsolo do terreno para onde a garota certamente ousou explorar. As gravuras sobre o chão denotavam um tom profético de que a comunidade deveria permanecer vigilante para uma eventual ascensão maligna que, entre sacrifícios necessários, vitimaria primeiro os mais jovens, creditando a desventura a uma entidade chamada Asmodeus. Repare que a imagem do demônio no piso da igreja era bastante similar ao animal sacrificado noite anterior, e rigorosamente a mesma imagem manchada na parede do quarto vazio de Sarah, que, como vimos anteriormente, não parecia tão vazio assim. Então, com o equipamento de rapel na capela necessário para o transporte vertical, ela assim o fez, e a descoberta feita pela menina detectou uma subseção daquela pequena igreja que não saciou a curiosidade idealizada. De todo modo, o registro em vídeo que Margot fez não pareceu ter nenhum impacto no ao vivo, mas essas gravações ouvidas naquela mesma tarde denunciavam uma ambientação esquisita, porque era lá em que os animais mortos eram jogados, onde a garota agora acredita ser prisão de algo ou alguém. Pela tarde do dia 14, a van que locomoveu a equipe até o vilarejo convenientemente não funcionava mais. E, procurando respostas para tudo que já viram, Margot descobriu um cômodo no quarto de Jacob que surpreenderia qualquer premissa anteriormente cogitada. É com todo o pesar do mundo, senhoras e senhores, que lhes informa a descoberta que Jacob Baylor, o patriarca, tinha escondido um computador conectado à internet com um forte esquema de vigilância cujo alvo era a própria Margot. A garota observou fotos dela, endereços, números, e-mails, todo o necessário que nos faria evidenciar a conclusão de que tudo acontecendo ali fazia parte de uma conspiração para que ela por lá estivesse, de forma que o próprio Samuel foi a isca para fazê-la estar lá.
Prevendo estar em apuros, ela decide encerrar a ideia do filme por entender que havia algum perigo iminente, mas ir embora não era uma opção, uma vez que a bateria da van misteriosamente acabou. Dessa forma, decidiu-se esperar até o próximo dia pela compra de uma nova, mas o que eles não poderiam prever é que mais uma única noite naquele lugar faria Margot presenciar o mal invisível que sua intuição pronunciava nos momentos mais tensos pelos quais passou. A atividade paranormal não era teoria conspiratória e fez-se presente com intervenções invisíveis de que Margot sentiu na pele ao ser arremessada pelas paredes do quarto. Ataque cujas testemunhas vigiavam na distância pelas janelas como se a manifestação a que assistiam fosse controlada ao seu comando. Finalmente, a manhã do dia 15, presumivelmente o último do grupo no condado, seria determinante porque Margot, como vimos, foi assediada e agredida pela noite por uma entidade em seu próprio quarto que cuidou para que Chris e Dale não acordassem com sua intervenção demoníaca. De fato, o ataque que sofreu a feriu gravemente de forma física e, sobretudo, sexual, mas também instaurou na menina uma indiferença característica que nós já presenciamos em alguns momentos da franquia. Kate, por exemplo, ao ser vítima da impertinência da entidade em sua própria casa em 2006, também demonstrou os mesmos sintomas de rendição. O Jess, em 2012, a própria Leila manifestou o mesmo em 2013. Então percebam, são coisas isoladas de que, claro, eles talvez sequer fizessem ideia, mas nós sabemos que há uma correlação interdimensional entre esses fatores que não pode ser ignorada. Não obstante, enquanto Margot recuperava-se da intensa noite de atividade paranormal de que foi vítima, Chris e Dale, por sua vez, vão até o centro mais próximo à busca da bateria para o veículo na intenção de ir embora tão rápido quanto possível. Em meio ao frio da longa estrada, conseguiram carona na van de um experiente carteiro local, que, entre outras coisas, afirmou que a família Baylor não era Amish. Gente, isso é tão sério que pode mudar todo o paradigma. Só lembrando, tá? Amish era um estilo de vida que era antitecnológico, de camponeses cristãos ultraconservadores que pregavam uma visão extrema do evangelho. E agora o carteiro categoricamente afirma que a família Baylor não era nada disso. De todo modo, Chris e Dale chegaram na loja de autopeças, onde pesquisaram na internet a palavra Asmodeus, que Chris, junto a Margot, observou anteriormente nas gravuras pintadas no chão da capela. O artigo online creditava a Asmodeus o lançamento de uma peste no vilarejo norueguês chamado Basketer, que dizimou o gado e a plantação local, causando histeria coletiva nos habitantes que os levou a um massacre sem precedentes na história, mas também nada diz sobre as motivações do demônio para tê-lo feito. Nessa história, os líderes da província buscaram o auxílio de uma bruxa, no site está chamada Bruxa Branca, que em conjunto teria confinado Asmodeus no corpo de uma mulher sagrada de modo a torná-la hospedeira, de onde o demônio permaneceria preso e só poderia ser transferido através de gerações descendentes. Se pararmos para lembrar, na porta da capela havia uma inscrição em alemão, né? E o idioma oficial da Noruega tem origem germânica. O que nos implica em dizer que os Baylor provavelmente eram descendentes diretos do vilarejo em Basketer, tendo trazido a tradição do norte da Europa para a América, possivelmente na conturbada época em que o puritanismo fugiu do continente temendo a Inquisição. Então, peraí, vamos tentar raciocinar junto aqui, tá? O próprio Jacob afirmou que a mãe de Margot, na ocasião de estar grávida, foi separada do grupo como forma de punição pela transgressão cometida. E Margot registrou em vídeo um túnel subterrâneo escondido sob o altar de uma capela isolada, de onde ela acredita ser prisão de alguém. Sarah revelou em carta deixada a Jacob que o culto, palavra dela, não tomaria posse de sua filha, denotando claramente sua aversão às práticas cerimoniais adotadas pela comunidade, fazendo dela dissidente, e já vamos voltar nesse conceito. Aquela garotinha brincando sustentou de que Sarah ainda estava por lá, e uma vez munidos agora da informação de que os Baylor não eram os fundamentalistas religiosos e totalmente isolados que eles diziam ser, comprovado pelas meninas da vila que usavam TikTok e faziam compras na Walmart, juntando ao fato que forçaram a visita da garota até o vilarejo, senhoras e senhores, pelo amor de Deus, Margot era a próxima na linhagem geracional, o que só se explicaria se Sarah, sua mãe, de fato ainda estivesse viva. Tensão, pessoas, tensão, porque ao chegarem de volta à vila, Margot não estava em seu quarto, lugar em que deveria repousar. Enquanto Dale preparava a bateria nova da van, Chris, à procura da crush, encontrou Samuel em tom paranoico e correu até a igreja, de onde ouvia-se o soar dos sinos, e onde deparou-se com Jacob armado, ameaçando para não intervir no que estava prestes a acontecer. Um confronto intensamente físico aconteceu, levando o patriarca à morte, e o garoto, por sua vez, se aventurou a descer pelo túnel na capela ao ouvir ruídos provenientes da cave, onde realmente encontrou Margot, inconsciente, sendo objeto de uma cerimônia de iniciação ritualística.
O rito era ministrado pela matriarca Lavina, uma bruxa cuja identidade num primeiro momento era difícil revelar, mas podemos especular que ela já nos tenha aparecido na ocasião em que Dennis procurava sua família no fim dos anos 80 em Moor Park, ocasião da qual apenas Kate e Christie sobreviveram junto à avó Luz. E reparem, por favor, que as tatuagens, ou somente os desenhos marcados na pele da bruxa, são rigorosamente os mesmos que abriram o portal para Layla ir de encontro a Asmodeus em 2013, num caminho cavernoso em que em muito se assemelha com o lugar que estamos vendo agora. E é exatamente a essas trilhas que compõem a famosa Dimensão Fantasma. Isso faz sentido porque, ao demônio ter influenciado a pequena Layla a se juntar a ele, fazendo-a trilhar esse percurso profundo, cujo portal se fez justo e exatamente com os símbolos marcados na bruxa, seria coerente supor que Layla não só encontrou Asmodeus pelas cavernas interdimensionais, das quais era permitido viajar no tempo, como possivelmente, passados quase 10 anos, agora ela poderia ser uma das garotas que a comunidade abrigava, talvez com outro nome, exatamente o que foi feito com Hunter em 2011. É necessário lembrar que os símbolos que davam acesso ao portal, como dissemos, também ocasionavam transporte no tempo e no espaço, desafiando as leis da física, fazendo quaisquer um dos iniciados estar em qualquer lugar, em qualquer momento, se lhe fosse conveniente, incluindo o próprio demônio, possivelmente tendo sido essa a forma como Eli encontrou a equipe no hotel, na ocasião da inicial recusa de Jacob de os receberem por lá, apesar da criança ser tratada apenas como sonâmbula. Eu honestamente gostaria de saber que sonâmbulo é esse que consegue te encontrar quilômetros depois, sem ter visto para onde você foi. Mas tudo bem. Só para não perder o fio da meada, sobre a bruxa aqui observada e a bruxa das parteiras referenciadas na comparação, não há registro comprobatório de que se trata da mesma atriz nem personagem, tá? Mas a julgar pela aparência, com alguns anos de distância entre um filme e outro, e com as ferramentas de teletransporte disponíveis ao clã, não é absurdo supor nesse sentido, uma vez que nem mesmo a listagem do elenco dos filmes mostra o nome dela na terceira parte. O Chris, então, encontrou a Margot sob posse da bruxa na ocasião da cerimônia que intencionava transferir o demônio, mas que foi interrompida por intervenção do cameraman. A cena do rito que presenciou, porém, contava com um temido espectador ao seu lado. E nesse instante, senhoras e senhores, pasmem! Asmodeus estava a vigiá-los em sua poltrona de ossos e aproveitou da interrupção do ritual para levantar-se de sua inércia após anos aprisionado, porque agora ele estava livre! Gente, isso é muito sério, no sentido que nem mesmo a bruxa que ministrava a celebração foi poupada de sua fúria sobrenatural e teve sua vida levada pra vala, o que nos faz entrar em mais um ponto-chave controverso da nova franquia. A convenção popular traduz a família Baylor como uma comunidade que apenas tenta se proteger da libertação de um demônio que dizimou seu vilarejo na Europa. Mas existem contradições nessa teoria que precisam ser levadas em conta. O próprio Jacob diz que tratou Sarah como dissidente. Ou seja, isso significa afirmar que a garota não compactuava com as práticas e a doutrina da comunidade. Então, rótulos à parte, Sarah acreditava em uma coisa e os Baylor acreditavam em outra diametralmente oposta. Se lembrarmos do site que Chris e Dale consultaram na pesquisa, teoricamente uma bruxa branca conjurou o confinamento de Asmodeus no corpo de uma mulher de Deus. Ou seja, uma mulher temente a Deus, portanto cristã. Se Margot era próxima na linhagem a ser envolvida nessa transferência, isso implica em afirmar que sua mãe Sarah teria sido a iniciada anterior, fazendo dela a dissidente religiosa da qual Jacob se referiu, implicando que ela era contrária à prática demoníaca de que sua descendência seria alvo. Gente, em outras palavras, se os Baylor fossem uma comunidade tão cristã, por que trancafiar o demônio na única mulher que recusava ser permitida tal cerimônia, uma vez que podiam fazê-lo com quaisquer outras mulheres da vila, potencialmente até mais novas que ela? E vou além, admitindo que Sarah, anterior a Margot à época, seria a próxima nessa linhagem, significaria dizer que a mãe dela também já havia sido conjurada e então sua avó, sua bisavó e por assim vai? Ou de outra forma essa experiência se iniciou com ela? Então observem comigo que são parâmetros carentes de resposta que novamente nos permite especular nesse sentido, e que de alguma maneira me faz teorizar que os Baylor eram uma extensão de adoradores de Asmodeus, talvez numa outra maneira de cultuá-lo a partir da convenção iniciada pelas parteiras na Idade Média. Dessa forma, especulamos com base em evidências que a família Baylor possivelmente cultuava o demônio, mas não o queria solto em virtude da praga que sua libertação acarretaria. Tanto é verdade que na ocasião em que Margot foi atacada pela entidade, é bom reconhecermos que àquela altura ela estava impaciente para ir embora o quanto antes, mas a intervenção demoníaca de que foi vítima no quarto em que dormia por um momento, foi bastante breve mesmo, teria a desmotivado a deixar a vila, fazendo ela baixar a guarda para que o curso da maldição continuasse sem problemas. De modo que é difícil conceber que se há uma bruxa com poderes e sabedoria suficientes para transmitir o demônio, por que não usar esse conhecimento para exorcizá-lo se fosse de sua vontade?
Pois bem, então, como dissemos, o demônio que usava o corpo de Sarah vitimou a bruxa no primeiro momento e na correria pelas cavernas, Chris e Margot conseguiram encontrar o rapel da escotilha para voltar à superfície num time perfeito quando o Dale chegava à capela para auxiliá-los na subida. Agora, senhoras e senhores, cada segundo era precioso na fuga em busca da van, porque Asmodeus estava solto em virtude da cerimônia interrompida e não mediria esforços para cometer quem obstruísse seu caminho rumo à liberdade plena. A forte tempestade de neve, porém, prejudicou muito a visão do trio em escape, e a falta de orientação durante a correria permitiu que o demônio alcançasse Dale e o esvaziasse em morte. Tensão de novo, pessoas, tensão de novo, porque agora Chris e Margot, lamentando a morte do amigo, se escondem no celeiro, onde Asmodeus fatal e eventualmente os encontraria cercando-os à sua maneira. Apesar de amedrontados, os animais que o armazém abrigava os faria separar-se por um momento, no justo instante em que podemos observar as pernas de Asmodeus caminhando por entre o gado à nossa frente, numa cena que eu acredito já ter visto antes. Podemos especular ser rigorosamente a mesma criatura que aparvalhou a família Flige há quase uma década, mas não somente pela entidade, tá? Mas possivelmente pelo demônio encarnado na ocasião ao capturar Layla, ser a própria Sarah, que fugida desde 97, pode ter sido recapturada pelos Baylor em 2013, que através de Lavina conjurou a ela o confinamento de Asmodeus, sendo este o ano em que ele finalmente ganhava sua forma humana através das parteiras. Se isso for verdade, é importante também recordar que o nome Sarah, já utilizado em Jacob de Glosh, possui a mística histórica de pertencer a um deuterocanônico da Bíblia chamado Livro de Tobi, cujo nome também não nos é estranho, né? Mas que narra a ocasião em que Sarah é assediada pela intervenção demoníaca de Asmodeus, que a impedia de manter seus casamentos, mas que foi exterminada após um confronto com Tobias, filho de Tobi, protegido pelo arcanjo Rafael, fazendo com que Sarah se casasse com ele após a queda da maldição. O que queremos dizer com isso é que a escolha dos nomes parece não ter sido tão aleatória, e que alguns deles contam com um respaldo histórico que não pode ser ignorado. Então, pessoas, enquanto no celeiro, desviando das investidas da entidade, Margot finalmente encara o demônio que ela sabe ser sua mãe praguejada, e quando confrontado nominalmente, dá à garota instantes preciosos para golpeá-lo em contra-ataque, que feriu Asmodeus tanto quanto o mosquito fere um rinoceronte. A partir do ataque, uma disputa inicialmente física causou a derrocada do monstro, que caiu sob o mesmo vão no armazém que quase vitimou Margot dias antes. Com Asmodeus fora de combate com sua ameaça aparentemente contida, finalmente o casal então consegue desvencilhar-se da perseguição demoníaca e chegam à van, onde o pesadelo mortal pelo qual passaram durante uma semana teria seu fim. Mas... Não me fala que você esqueceu a chave. Gente, a chave tava com o Dale, que foi morto durante a fuga da capela. Gente, se vocês não sabem fazer ligação direta, é melhor correr até onde ele foi acometido, pegar as chaves e picar a mula logo, porque os sinos da capela, talvez sem que ninguém os agitasse, soavam em tom de alerta que o pior ainda estava por vir. Tensão, meu Deus, tensão de novo, pessoas, porque a morte de Sarah durante o confronto com a filha, de fato, libertou Asmodeus, e a entidade, uma vez livre, liberou sobre o vilarejo a praga da morte e a histeria sobre os moradores que, totalmente alienados por sua influência, tentavam impedir que o casal fosse embora, mas que graças a Asmodeus, quer dizer, graças a Deus, não tiveram êxito em fazê-lo. Margot e Chris agora sim finalmente conseguem fugir desse pesadelo mortal de interdimensão e após possíveis denúncias de províncias vizinhas pelos incêndios e balbúrdia causados no massacre, a polícia atendeu a chamada para verificação do local ou o que restou dele. A morte instaurada no lançamento da praga pela libertação de Asmodeus, porém, pro azar das autoridades, permitiu que o demônio, uma vez solto, encontrasse em Samuel a chave para o mundo livre. E assim se fez. Amém. Agora vamos conversar. Talvez alguns ou vários de vocês não vejam sentido no que dissemos aqui, que, repito, é em caráter de especulação. Seja sobre a aparência da bruxa, seja pelos símbolos nela marcados, seja pelas referências com outros filmes da franquia, tá tudo bem. Só que combinemos que um filme, sobretudo um reboot, que não nos dá respostas claras sobre algumas situações, permite que a gente teorize sobre elas baseado em tudo o que sabemos da saga. Se o produtor de um reboot quer, de fato, repaginar uma obra existente, seria coerente de sua parte trazer elementos que destoem, pelo menos de forma física e estética, com a premissa da obra. Se não quisessem que comparássemos a bruxa, por que uma atriz tão parecida? Se não quisessem que comparássemos o demônio, por que a cena das pernas? E por que o mesmo demônio que especulamos desde 2019? Se não quisessem que comparássemos a dimensão fantasma, por que usar os mesmos símbolos? Como dissemos em Jacob de Glosh, vocês não precisam acreditar em nada do que foi dito aqui. E se for o caso, eu me comprometo a tentar um outro vídeo lançando mão das teorias e analisando o filme de forma crua e descontextualizada. Mas concordam comigo que as referências aqui mencionadas deixaram o filme um pouco mais charmoso?
Tomara, né? Atividade paranormal ente próximo ou informalmente atividade paranormal descendente ou originalmente Paranormal Activity Next of Kin, até novas informações, é o primeiro filme da nova franquia Atividade Paranormal ou Paranormal Activity, tendo essa primeira parte sido lançada em 2021, produzida pela Paramount Blumhouse Solana Filmes, distribuída pela Paramount Plus e com selo R de classificação indicativa. Por ter ido direto ao streaming, não rendeu aos bolsos da bilheteria, mas ofereceu à crítica longas e criteriosas avaliações, dividindo opiniões, mas tendendo para o lado negativo da força, sobretudo por tratar-se de um filme que usou o nome de uma franquia conhecida, que segundo os especialistas não faz uma referência sequer, aonde eu me pergunto, como não? Ao IMDb, a produção registra a média 5.2, ou seja, nota azul, e uma aprovação de 36% no Rotten, que são parâmetros populares de avaliação. Na minha humilde opinião, o filme é bom, mas de fato ele peca em deixar claras essas referências, se existirem, porque apesar de especulativo, nada do que foi dito aqui foi inventado da minha cabeça. E assim sendo, particularmente, o filme me deixa na dúvida se ele quer realmente trazer elementos da franquia antiga, ou se ele quer realmente ser 100% repaginado e que sem querer deixou tantas semelhanças no ar. Bom, vocês sabem, eu sou muito fã de Atividade Paranormal como um todo, como franquia, e também admito ser fanboy. Eu tenho minhas críticas pontuais e tudo mais, mas eu não consigo, meu coração não permite que eu dê outra nota pra Atividade Paranormal, qualquer que seja, menos o em Tóquio, que não seja 10. Pessoas, por favor, se vocês viram até aqui, em primeiro lugar, parabéns, obrigado, e comentem aí a seguinte frase: pelo amor de Asmodeus. Se vocês quiserem, claro, eu sei que é pesado. Mas se vocês gostaram do vídeo, por favor, cliquem em gostei e cliquem mesmo, por favor, pessoas. E se inscrevam no canal para levá-lo adiante. E ativem o sininho, tá? Repassem aos seus amigos, principalmente àqueles que curtem filmes de terror. E fiquem na paz. Holy shit. Whoa, whoa, whoa. Easy, buddy. Easy, buddy. Try to raise the corner.